Esse é o efeito de água mais lindo que eu já vi numa arte digital, e hoje eu tentarei recriar. Se você curte arte digital, brushes, pintura e processos reais de artistas, já se inscreve aqui no canal, porque esse é o tipo de conteúdo que eu trago sempre por aqui. E tudo do ponto de vista de quem tá sempre aprendendo e testando junto com você. Então bora lá! Galera, antes da gente começar, eu acho que vale muito a pena explicar quem que é o Kanlil. Ele é o meu artista favorito, simplesmente. Ele é um artista digital, diretor de arte e é muito conhecido por suas pinturas altamente detalhadas, com efeitos mágicos, especialmente de água, luz, fumaça, fogo. Cara, ele é incrível, mas a água dele é exemplar. Eu falo um pouco mais dele no meu vídeo dos artistas que são a minha maior inspiração. Eu recomendo muito vocês assistirem e o cardzinho vai ficar aqui em cima. Bem, esse vídeo é um estudo prático, galera, para eu tentar entender um pouquinho da técnica dele e também tentar replicar ela, né? Mesmo eu sem dominar tudo, porque eu já adianto para vocês, é muito difícil. Para isso, galera, eu pensei em desenvolver, né, o desenho de uma mão, e eu tô fazendo aqui usando Krita de começo, porque eu lancei um quadro novo aqui no canal, vocês podem ver no último vídeo também, que é um quadro testando brushes. E cara, eu tô adorando o Krita. Tem brushes muito divertidos. Vocês conseguem ver aí que eu tô tentando testar alguns de line art, né? Mas esse brush aí que eu comecei para fazer sketch é maravilhoso. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando um pouquinho esses brushes que eu tô usando aí. Tá bom? Mas bem, galera, eu queria falar um pouquinho também da importância de vocês terem algum artista como referência para vocês estudarem, né? Como que eles chegaram nessas técnicas e como que eles conseguiram pensar nessa forma de fazer. É muito complicado. Você começa a perceber que tem que ter um aprofundamento de estudo ali incrível. Tá bom, galera? Esses artistas, eles, que nem eu falo no vídeo lá, no meu canal, eles servem como inspiração e vocês acabam observando, né? Quando vocês observam assim cada artista, vocês acabam absorvendo um pouco, na verdade, das habilidades deles, o que é muito legal. Não é cópia, tá? É simplesmente um estudo. A gente precisa estudar com os mestres. A minha ideia inicial, desde o começo, era representar uma mão qualquer controlando a água, tá bom? Porque eu percebi nos desenhos do Kanlil, as pinturas, que ele adora fazer isso, assim, de alguma forma. Os personagens que ele criou, esse é um outro ponto muito interessante, que ele criou todos os personagens, ele criou um universo, mas a galera ali controla a água, líquido, sei lá, e é muito legal ver como que ele dá importância para a forma de representar a água, né? E também como que ele dá importância para como as pessoas, assim, interagem com ela. Isso é muito legal e faz com que a gente pense em soluções, pense em formas de pintar. Que se a gente fosse pintar uma água assim, nunca pensaria. Talvez a grande parte das pessoas aí só fossem colocar tipo azul e um pouquinho de branco, entendeu? Já o Kanlil não. Ele foca muito na transparência e na forma como é refletiva. Acho que é assim que fala, né? Refletiva a água. Então isso é muito legal. Aí vocês conseguem ver também que eu peguei algumas referências do próprio Kanlil, como também uma referência de uma mão mesmo. Eu peguei lá no Pinterest. Por quê? Porque eu acho que, como é um treino de água, né, eu não queria perder muito tempo pensando em uma pose para mão, nesse caso. Eu queria adentrar mais na pintura de água mesmo. O que não significa que eu não vá pintar a mão de uma forma que eu goste também, porque isso é muito divertido. E vocês vão ver aí que eu acabo tentando dar um render melhor para a mão também, porque eu quero que essa arte fique bem interessante. Uma dica legal para vocês que querem fazer mãos e querem fazer, talvez deixar um pouco mais realista, é vocês se importarem mais, né, com as formas básicas. Por exemplo, quando a gente fala de render, nós podemos fazer aí com hard edge e soft edge. Nos meus anos de experiência, eu percebi, né, que quando você já tem a silhueta de uma mão, como você tem já uma cor base ali, tudo que você precisa fazer é ter um brush bom, um brush que tenha uma certa opacidade, mas que também você consiga controlar ali de hard edge para soft edge, porque a mão nada mais é formada de formas básicas, né, de hard edge
e a sombra ali fica com um pouquinho soft, tá? Você vai ver que eu vou fazer ali, tentar fazer uma pintura um pouco mais dura e por cima do sketch, tá? Eu tento colocar a luz, as cores mais claras geralmente tem os edges um pouco mais hard ali, tá? Enquanto quando eu faço sombras, né, uma tonalidade um pouco mais vermelha, eu tento usar a parte mais soft do brush. E fica um adendo aqui para o meu pacote de brushes que vai estar aqui na descrição. Você tem o pacote avançado ou o pacote básico também. E ali tem brushes que vai ter esses efeitos que eu tô te falando. Talvez algumas pessoas pensem assim, poxa, Eric, mas o Canlil ele não trabalha muito bem as mãos. Por que você tá pintando aí, pipipi, papapá? E galera, eu tô fazendo mãos não só porque é divertido e porque eu gosto, mas também porque você trabalhar bem, ter um brushworks que a gente chama, né, que é como você controla ali a pressão da mão na caneta, tudo e tal, você saber trabalhar bem com isso é o segredo para você conseguir fazer também água, tá bom? Porque vocês vão ver mais lá pra frente, aqui no vídeo, que não é tão simples assim, é um pouco complicado, né? Principalmente porque água é uma forma muito orgânica e por ser muito orgânica, ser uma coisa muito livre, assim, é muito difícil você conseguir ter um controle igual você tem numa mão. Sacou? Outra coisa também é porque eu escolhi essa pose, essa mão, porque eu quero fazer com que converse muito bem, né, com a proposta narrativa aqui do vídeo, né? Essa aqui seria a narrativa visual, né? Eu quero que converse muito bem e que eu consiga também controlar o fluxo de água em volta da mão. E eu vou ler a mente de algumas pessoas que estão assistindo o vídeo agora, que devem estar pensando assim, poxa, Eric, mas a cor da mão que você tá pintando não tá parecida com a cor da referência. Tá muito mais saturada. E galera, esse é o meu jeito de pintar, tá? As minhas pinturas acabam sendo um pouco mais cômicas, né? Não, cômicas não, né? Um pouco mais cartunescas, assim que fala. Acaba sendo um pouco mais cartunesco e eu gosto de cores mais saturadas, mais vívidas. Vocês têm a liberdade artística aí para tomar as decisões. Afinal de contas, se vocês estiverem fazendo, né? Principalmente se estiverem fazendo uma arte para vocês, projeto pessoal ou alguma coisa assim, vocês têm a liberdade artística aí para fazer a pintura do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Eu acho que vale a pena também eu falar um pouquinho sobre como eu pensei nos blocos de cor e de luz. Quando a gente for começar, né, uma pintura nova, é muito importante que vocês tenham em mente, eu sei que agora eu tô vendo uma referência, mas é muito importante que vocês tenham em mente da onde que vai vir esse ponto de luz, tá? Eu estou imaginando que eu vou colocar ali, né, um pouco de água na parte de baixo, vocês vão ver daqui a pouco. E eu tô imaginando que essa água, como ela é reflexiva, eu tô imaginando que ela vai bater um pouco dessa iluminação. Tanto a água, na verdade, ela vai dar a volta na mão. Então ela vai bater um pouco dessa iluminação da luz do céu, na verdade, que vai bater na água e vai refletir na mão. A nossa pele, o que muita gente não sabe, é que ela é um pouco reflexiva também. O que acaba sendo muito interessante pra gente, né, nós artistas, pintarmos, porque a gente tem tanto a pigmentação da pele, como também temos ali a questão dos vasos sanguíneos, né? Por isso a vermelhidão que nós temos na pele. Nós temos também, né, uma coisa que a gente chama de reflexão de Fresnel, que eu não vou explicar aqui o que é. E além da luz externa, né, que bate em tudo na nossa pele, aí às vezes o ambiente que você tá, o céu, e isso é bem legal. Falando em céu, eu acho interessante colocar aqui na pintura um fundo um pouco azulado, e vocês conseguem ver aí que eu pego uns tons de azul, um pouco de roxo, né, porque essas são as cores frias, né, que vão estar ali influenciando bastante a nossa representação de água. E aqui, uma coisa que eu percebi na pintura do Canlil, bastante na verdade, é que ele usa muito branco, porque tem muita gente que acha que a água é puramente azul, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui no vídeo, mas na verdade não. Você precisa, para você conseguir representar bastante essa água, você precisa ter muitas, mas muitas pequenas porções de cores colocadas. E uma das que principalmente vai aparecer o tempo inteiro é o branco, tá? O branco que dá o brilho da água. E ainda assim, é muito mais fácil falar do que fazer. É difícil pra caramba pra fazer isso, não vou mentir. Entretanto, todavia, é um
é um processo muito divertido, tá bom? Eu tentei resolver no meu próprio estilo, tive uma dificuldade absurda, como vocês podem ver, e aqui é pintar sem parar, tá bom? Tem muita gente que vai começar a fazer, tentar pintar água e vai falar assim, putz, tá ficando esfumaçado, não tá ficando do jeito que eu quero. O segredo aqui é você, sei lá, você salva na configuração do seu teclado aí, brush e borracha, fácil, e você tem que pintar e apagar, tá bom? Eu também recomendo o Kanlil nas pinturas dele, ele sempre deixa a água passando na frente de alguma coisa, fazendo essa sobreposição, né? Então você consegue ver ali na imagem de referência, tem a sobreposição da mão, da roupa, de algum cenário. Por quê? Porque assim você consegue dar uma tridimensionalidade pro leitor conseguir entender que isso é uma representação de água. Outro ponto que vale a pena falar aqui para vocês, galera, é sobre a questão, né, de transparência e como vocês irão representar ela. Uma dica é vocês pegarem a cor que está passando, né, por essa sobreposição e vocês pintarem no meio da água e nas bordas vocês fazerem um pouco mais claro, tá? Eu realmente não consigo explicar para vocês têm que praticar, porque eu mesmo não consigo fazer 100%, mas eu acho que até que ficou um resultado legalzinho, né? Outra coisa também é que ele usa muitos pontos de contraste na água. Vocês vão ver que eu vou fazer meio que essa esfera de água aí, e eu tento usar um pouco de cinza, um pouco de preto, né? Não um preto 100%, mas ainda assim uma cor bem escura, próxima do preto. E tento brincar com tons de azul e bastante branco, né? Eu tentei fazer uma parecida com aquela da segunda referência ali. E cara, é muito divertido e frustrante ao mesmo tempo. Você se sente num limbo ali de tipo, cara, como que esse cara teve a ideia de fazer isso? Cara, como que esse cara é muito bom, né? Mas como que ele consegue fazer isso? E eu acho que eu tô quase descobrindo um pouquinho ali o segredo. Talvez seja alguma coisa no brush ou na forma que ele pinta. Talvez o brush dele tenha alguma configuração de mistura, de puxar a cor assim, sabe? Ao invés de misturar 100%. Ou simplesmente ele vai no color pick mesmo ali, pintando partinha por partinha, né? Nunca saberemos, só com muito teste. A última dica que eu vou passar aqui de água também, né? É que vocês percebem que tem alguns pontos na própria água que eu tô colocando umas cores da pele. Então, por quê? Porque como é o que eu tô mostrando na minha cena, eu acho que fica interessante eu representar ali em alguns pontos da água, porque dá mais impressão, né? Dessa refração que a água tem. Legal, galera? Bem, eu vou deixar vocês vendo aqui o resto da pintura, tá? Que já tá quase acabando. E só antes passar um recadinho para vocês. Como sempre, se você curtiu esse tipo de conteúdo que é mais aprofundado, com estudo de estilo, de pintura digital, comenta aqui embaixo que artista você gostaria de ver em um próximo vídeo. Quem sabe eu não tento estudar, né, o estilo dele também. Pode ser legal. E galera, se você quiser apoiar o meu trabalho como artista, considere se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Ativa o sininho, porque me ajuda muito a sempre pensar, né, em mais ideias e também me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês com mais frequência. Fortemente acredito na força que a arte tem para ajudar a gente a curar nossos problemas, principalmente como depressão, ansiedade, entre diversas outras coisas, né? E por isso que eu quero muito crescer essa comunidade de artistas e levar a palavra da arte para todo mundo. Lembrando, o importante é tentar, mesmo sem saber. Porque, galera, no processo você aprende e é isso que vale para qualquer artista.
Me segue no Instagram também, quase que eu erro essa frase, mas me segue no Instagram também, que é Eric Moriarty, eu vou estar deixando escrito aqui, e também o link na descrição, para você ver mais do meu processo de criação, meus sketches exclusivos, entre outros conteúdos que eu passo lá, beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo do Eric Moriarty, recheado de dicas aqui no canal.